Boa noite, doutor Luiz. Prazer estar aqui com o senhor. Fazer uma breve apresentação do senhor e depois passar para o Vitor. Então, a gente tem o prazer aqui de estar com o doutor Luiz Quigner, que é sócio sênior do escritório PLKC. Ele atua no direito de família e sucessões e planejamento tributário. O doutor Luiz é uma pessoa extremamente generosa, está compartilhando esse tempo com a gente e esses ensinamentos. Agora eu vou passar um pouco para o Vitor falar um pouquinho sobre a importância dessa live. Que legal, que legal. Obrigado, Rô. Obrigado, doutor Luiz. E chamo de doutor por todas as honras que merece, mas já te considero um amigo, doutor Luiz. Lembro que Roberta e eu te visitamos aí no escritório, tivemos o prazer de tomar um café. E doutor Luiz é tão interessante que a gente começa a falar. Eu comecei ouvindo sobre direito sucessório da família, terminei tendo várias lições bíblicas, porque é um homem de repertório. Então, o prazer é todo nosso, doutor Luiz, e pela hora a gente quer uma conversa informal, a gente quer uma conversa desestressada e tranquila para poder beber cada gota do teu conhecimento que você puder dividir hoje com a gente, de uma forma tranquila, de uma forma despretensiosa. Ninguém aqui vai ser advogado, nem concorrente do senhor. Teria que nascer de novo, acho que umas 20 vezes. Como isso não vai acontecer, resta a gente aproveitar cada segundo aí dessa hora que generosamente você divide com a gente nessa nossa live. Mais uma vez, nosso agradecimento, doutor Quigno. Obrigado pelo convite. É bom estar com vocês para falar da coisa que eu mais gosto, né? Que é família, né? Que é o que eu falo há quase 40 anos, né? Na advocacia tem várias cestinhas, né? Eu escolhi aquela que me encantava, aquela de família e sucessões, com com todos os seus desafios, né? O direito de família, 2 mais 2 até podem ser 4, né? Se a gente se esforçar um pouco, então tem de tudo um pouco. Então a ideia hoje é a gente aqui bater um papo. Deixei a Roberta super à disposição, como vocês querem conduzir, perguntas, respostas, alguma pauta pré-definida, eu estou à disposição. Obrigado pelo convite mais uma vez. Deixa eu até informalmente, Rô, só complementando aqui, eu vou tentar abrir com uma pergunta. Na verdade, não é uma pergunta, só vou puxar o fio aqui do novelo, né? Conceito esse de família que você deve ter visto mudar ou até evoluir durante esses anos de prática, né, doutor Luiz? Quer falar um pouquinho do conceito de família? Você sabe que a família se alterou completamente, né? A gente está vivendo hoje gerações muito coladas, mas se você voltar não muito tempo para trás, né? Primeiro que você tinha uma figura hoje que é inexistente, que era o pátrio poder. Começar que a esposa, a mãe, era mera auxiliar, né? Nas funções da casa, né? As decisões da família eram tomadas pelo marido, né? Estamos falando de um Código Civil que vigorou de 1917 até 2002, né? Onde a mulher era apenas auxiliar do marido, onde ainda em 2002 constava do Código Civil que a não virgindade anulava o casamento. 2002, falando de 1820, de 2002, né? Nós estamos falando de um código que até 20 anos atrás deixava a mulher sempre no segundo plano. Em 2002 se reconstruiu a família, mas uma coisa é importante: o direito de família ele não cria nada. Isso é curioso. Quem cria é a sociedade. O direito de família ele está sempre atrasado. Ainda bem. Ou seja, primeiro a sociedade se modifica, a sociedade aceita, e aí vem o direito correndo para falar, bom, agora vamos regulamentar. Exemplo, né? União estável. Né? União estável em 77, aliás, aqui, acho que eu sou mais velho aqui, não sei se tem poucos da minha idade, mas se vocês forem lembrar, aqui em 77, até 77, só tinha um disquete. Eu acho que vocês nem lembram o que era disquete, né? Porque você só podia casar uma vez na sua vida. Você casou uma vez, acabou, errou, você se desquitava, mas não podia casar de novo. Você era condenado a ficar sozinho, né? Você era um desquitado que não podia contrair novas núpcias. Quando você se juntava com alguém, que era você se amaziava com alguém, não podia casar, não tinha direito patrimonial nenhum, era uma vida à margem da lei, era a famosa concubina, era o concubinato, que era a vida sem vínculo, a vida sem compromisso.
né? Desquitado, doutor Kigler, eu lembro da minha avó usando como palavrão. Falava, ela era desquitada. Pejorativo. Sim, você falar que a moça era desquitada, onde já se viu um negócio desse? Então, não podia. Em 88, com a nova Constituição, né, em 77, se instituiu o divórcio, só uma vez, e você precisa esperar 2 anos de casamento, depois 1 ano de casamento, né? Depois se abriu para outros divórcios quando você fosse tentativa e erro, cada um na sua forma. Em 2002, se regulamentou a união estável, porque imagina, morava um homem com uma mulher por 10, 15, 20 anos, ele ou ela terminavam, o outro não tinha direito nenhum, porque a união estável não dava direito. Isso nem se conversa hoje. Então, hoje tem instituído em 2002 a união estável. Depois, em 2011, a união homoafetiva. O que é a união homoafetiva? É o direito à felicidade. É o direito de não se meter na vida dos outros, né? Assim, cada um no seu quadrado, né? Ou seja, se eu ainda, por uma questão moral, eu não queira aceitar a união homoafetiva, eu tenho que, pelo menos, respeitar, porque ela é uma realidade. Então, em 2011 veio a união homoafetiva. Depois veio o casamento homoafetivo, né? Então, tudo o direito foi regulamentando o que a sociedade já aceitava. E para terminar, e vou voltar para você, Vitor, e para terminar, o que está em pauta agora, em 2021, mas não pegou ainda, eu confesso, estou com quase 60, estou vendo como é que eu administro essa nova realidade, porque vive em famílias, é o trisal. Né? O que é o trisal? É o amor a 3, né? Que é muito confuso, mas olhando criticamente, em 2002, também era muito confuso a união estável sem casamento. Olhando em 2011, também era muito confuso a união homoafetiva. União homoafetiva, união civil, 2 mulheres, união civil, 2 homens. E hoje você nem comenta isso. Né? Pega a geração de 20 e 25, eles nem entendem que você está falando esse assunto. Então, o trisal é uma grande inovação. Para mim, estou administrando ainda. Mas tanto ela existe que o tribunal proibiu fazer pactos de trisal. Quando o tribunal tem que vir para dizer que é proibido fazer, é porque já estão fazendo. Né? Então, agora vai vir agora a jurisprudência e tentar dizer pode, não pode, como pode. Vamos ver. Sensacional, sensacional. Essa do trisal, eu confesso que eu não esperava. Houve realmente o direito de família. Pelo visto, você vai ter mais 60 anos advogando, doutor Kigler. Tem muita coisa, não. Já que a gente está papeando, né, como estou vendo muita gente jovem aqui na sala, que legal, nós vamos falar agora também do... Que não tem ordem, né, Vitor? A gente pode ir falando, né? À vontade, à vontade. Como tem muita gente jovem, temos que falar do contrato de namoro. Eu ia chegar nesse ponto. Eu ia pedir para o senhor falar um pouquinho sobre... existe uma confusão das pessoas sobre os regimes, né, matrimoniais e as suas consequências jurídicas. E o contrato de namoro, a união estável, isso é meu, isso não é meu, eu não sou casado. Acho que ainda existe muita confusão a respeito disso e os efeitos patrimoniais das relações afetivas. É basicamente isso. Você sabe que tem os regimes clássicos, a gente falamos sobre sucessão no regime da comunhão, separação, mas sobre união estável e namoro, né? Qual a diferença entre união estável e namoro? É curioso, né? Até mandei para a Roberta o nosso livro, a 4ª edição, que, aliás, está disponibilizado aos clientes da Nobel, tá? Por favor, depois, quem quiser, só pedir para a Roberta e que a gente encaminha, com prazer. É um livro para parceiros, para clientes, é um livro para vocês conhecerem o direito, tá? Não é para ser vendido. Então, está aqui à disposição. Na 3ª edição, que era de 2014, eu falava que fazer um contrato de namoro é você esconder que existe uma união estável. Se você tem que ter um advogado, 2 testemunhas, ir no cartório para dizer que você só está namorando, eu posso que você não está só namorando, você está em união estável, só quer esconder a forma. 2014. No meu livro agora, de 2023, eu falo, olha, dá para fazer contrato de namoro. Por que eu mudei de 2014 para cá? Porque a sociedade como um todo passou a exigir, né, da solução jurisprudencial que eu quero estar junto sem ter comprometimento. Então, hoje a gente faz escritura pública de namoro.
A gente tem que entender a diferença entre namoro e união estável. Vamos lá. União estável, pelo Código Civil, artigo 1723 a 1726, fala que é a relação pública, contínua e duradoura de um homem e uma mulher com o objetivo de formar família. Esse homem e mulher já está superado, porque hoje tem a relação homoafetiva, mas é a relação pública, contínua e duradoura com o objetivo de formar família. O que é formar família? É ter filhos? É morar junto? Eu posso ter uma família sem filhos. Eu posso ter uma família sem filhos e sem morar junto. Então, como é que é isso? E aí a gente vai para o namoro. O namoro é um step bem antes da união estável, que não deveria nem ser confundido. Vou dar alguns exemplos. Primeiro, o que é a diferença entre união estável e namoro? Né? Companheiros podem morar juntos, não precisam morar juntos, mas podem ter o mesmo endereço ou podem estar em endereços distintos, até em cidades distintas, mas são companheiros. Namorados não podem morar juntos, porque a coabitação não é presunção de namoro, porque já é um engajamento muito maior. Companheiros podem ter conta conjunta, namorados não podem ter conta conjunta. Namorados não podem ter comprometimento financeiro, não podem ter dependência financeira. Porque, como a gente fala, né, os nossos avós falam, né, quando o dinheiro entra por uma porta, o amor sai pela porta dos fundos. Né? Assim que a gente escutava dos nossos avós, né, quando mistura. E é isso. A relação de namorados é uma relação que não tem discussão financeira. E qual é a definição jurídica do namoro? Não tem. Não há definição no Código Civil sobre namoro. Porque namoro é uma presunção de lealdade. Namoro é um desejo de esperar lealdade de quem você está, com quem você está, e oferecer lealdade. Mas não há penalidade. O máximo que é o rompimento do namoro. Duas pessoas desimpedidas que estão juntas e querem estar uma fiel à outra. Acabou aí. Vamos dividir contas, vamos dividir imóvel, vamos dividir projetos de vida. Eu não estou mais namorando. Eu estou como companheiro. Então, ela é sutil em certo ponto, mas ela dá para você entender o que acontece. Tem cliente que aparece aqui namorando e sai casado. Porque quando eu explico, não, minha namorada me deu um cartão de crédito. Eu falei, então não é sua namorada, é sua companheira. Como é que está na hora de te dar um cartão de crédito? Né? Então, essas questões são muito sutis, mas elas acontecem por desinformação. E por que é tão diferente namoro e união estável? Porque a união estável, ela tem reflexo patrimonial. Aí sim. Na união estável eu tenho regime de bens, e porque eu não fiz pacto de união estável para me esconder em um namoro que não existe, eu virei comunhão parcial de bens, então forma o patrimônio comum. Na união estável tem direito a alimentos e tem direito sucessório. O companheiro é herdeiro, após 2017. Eu não era herdeiro até lá. E o namorado tem aquela vida tranquila de dois. E aí nós criamos uma figura, aliás, foi tese do escritório nos tribunais, foi vencedora, que é o namoro qualificado. Mas namoro qualificado é só para gente da minha idade. Quer dizer, o que é namoro qualificado? Duas pessoas desimpedidas, né, que passam a curtir a vida juntas com mais intensidade, mas não querem formar família. Então, para um cara de 60, eu vou formar uma família de novo, eu acho razoável. Para uma menina de 30, como é que eu não vou formar família? Óbvio que eu vou formar família. E para um menino de 30 também. Então, esse namoro qualificado, que é uma proteção para a vida intensa a dois, ela vai para a gente mais velha. Para a gente mais nova, vai cair na união estável. Então, veja como a gente anda bem pertinho, né? Uma ponta da outra. Doutora, a gente tem uma pergunta aqui a respeito desse tema. Atualmente, uma escritura de união estável tem o mesmo valor /peso do que uma certidão de casamento? Excelente pergunta. Passou a ter, sim. Você ser casado ou você ser juntado, dá na mesma. Até 2017, porque o Código Civil, em 2002, ele promoveu o cônjuge herdeiro necessário, né? Que é 1829. E na relação do companheiro, ele não era herdeiro necessário. Então, ele era excluído da sucessão. Então, a gente dizia, olha, você não quer o companheiro como teu sucessor, então você não casa, você junta, porque o companheiro é excluído da sucessão. O cônjuge sobrevivente não.
Mas em 2017, o tribunal, com razão, o STF, já no caso, falou: olha, se é para ser igual, é na alegria e na tristeza. Então, hoje, é tudo igual. Você faz um pacto prenupcial para casar, você faz um pacto de conviventes para juntar. Você divorcia no casamento, você dissolve a união na união estável. Os dois exigem formas públicas. Você tem direito a alimentos, você tem direitos sucessórios. Então, hoje, eu brinco, a diferença entre união estável e casamento é a festa. Né? No união estável tem a festa menor, é menos gente, o casamento tem a festa maior. Não é isso. A gente tem outra pergunta? Deixa eu ver aqui no site. No caso de namorados que moram em casas separadas, há algum risco? Peraí. Em casos de namorados que moram em casas separadas, mas já com alguns anos de relacionamento, tem algum risco de alguma das partes pedir direitos? Assim, imagina que esse casal chega numa festa. Vamos lá, né? Então, eu só para dizer, eu estou casado há quase 40 anos, então eu não sou o melhor exemplo para litígios Bem familiares. casado, graças a Deus. Bem casado. Já sou avô, já foi. Mas vamos imaginar que eu e a minha esposa, assim, fôssemos namorados. Então, assim, a gente chega numa festa. Chegou o Luiz com a esposa dele ou chegou o Luiz com a namorada dele? Esse é o problema da informalidade, é que os outros que nos definem. Então, eu pergunto para o cliente, quando você vai numa festa, né, e você apresenta alguém, isso aí já é como se fosse casado, esse aqui é o marido dela, mas é o marido dela, é a esposa dela. Então, esse vínculo social, né, cria uma prova testemunhal em um litígio, se houver. Então, namoros muito longos, né, eles tendem a caminhar para uma união estável. Tendem, porque em algum momento, embora em casas separadas, você na união estável não precisa morar junto, né? Então, na união estável, você está namorando, mas está há 8, 10 anos namorando. Passa a ter conta conjunta, passa a ser visto como se já fosse casado, as pessoas até acham que você já casou, nem sabe que você está namorando. Então, sem você perceber, você sai do namoro para o não estável. Quando é que você descobre isso? No rompimento. Porque no rompimento do namoro, diz o rapaz ou a moça, espera aí, tem uma união estável, eu quero fazer partilha. E parte para a discussão, para a prova da união estável, e se provar, tem partilha. Doutor, então seria mais barato ser casado hoje em dia? Você ter... O casamento é um ato formal, tem início e pode ter fim. O senhor acha que, do ponto de vista jurídico, talvez seja mais aconselhável formalizar os vínculos todos? Sim, mas não necessariamente casamento. Pode ser casamento ou união estável, tanto faz. Quer dizer, eu acho que você tem que formalizar o vínculo. Você faz ou um contrato, ou um pacto de casamento, ou um pacto de união estável, ou um contrato de namoro. Lógico, contrato de namoro não é para meninada aí de 25, 20, que está se conhecendo. Isso é para aqueles namoros de gente que tem muito patrimônio e tem receio de amanhã ser surpreendido pelo namorado ou pela namorada por uma relação que possa tomar patrimônio dele, né? Mas namorados em geral tocam a vida, mas quando vai ficando mais longo e mais intenso o namoro, conforme a idade, é caso de pensar ou não estável o casamento. Ou seja, tem que instrumentalizar essa relação. Falando em instrumentalização, eu queria falar um pouco sobre o aspecto do planejamento sucessório. Por que é tão importante pensar nisso? E quais as dificuldades que as pessoas têm de falar de patrimônio em família? Primeiro que quando a gente tem que entender o verbo, né? O verbo da língua portuguesa. Planejar não é transferir. Eu sempre falo isso, eu adoro essa sua frase. E as pessoas acham que os meus filhos estão me aposentando, né? Como é que eu vou planejar? Vou ter que doar tudo em vida? Não. Você pode fazer um planejamento sucessório inteiro e deixar tudo para a sucessão, né? Porque conforme a composição familiar, né, das pessoas e do patrimônio, existe uma coisa que só o pai e a mãe levam, que é a autoridade moral, né? Aquele respeito a quem formou o patrimônio, né, só o pai e mãe têm, né? Os filhos não têm. Eu recordo que indo para uma reunião de família, depois que o pai havia falecido, então um dos 3 irmãos naquele caso foi nomeado para tocar as coisas do pai,
até fazer a partilha, eu estava advogando para fazer a divisão. Ele me pegou no escritório e fomos para a fábrica da família fazer a reunião. Perguntei para o filho, você fez relatório? Ele disse assim, não fiz relatório. Você tem que fazer relatório. Presta contas para os teus irmãos. Então, mas meu pai nunca fez. Eu falei, então, mas seu pai morreu. Você não é seu pai. Seu pai não fazia relatório. Você não pode chegar lá e falar, papai não fazia, não faço também. Isso não é razoável. Então, existe primeiro uma questão imaterial, que é como eu faço, quem toma conta, porque não há vácuos na família, não há vácuos em lugar nenhum, alguém ocupa espaço. Então, o primeiro trauma do planejamento sucessório é as pessoas entenderem que quem comanda, né, agora não tem o poder de quem comandava antes. Entender que planejar não é transferir. Entender isso é um problema que nem sempre os filhos querem ficar juntos. O sonho dos pais são os filhos juntos, né? Eu, muitos anos atrás, fazendo um seminário como hoje aqui, mas eram presenciais, né? Eu estava explicando como é que dividia em holdings, né? Aí levantou um senhor e falou assim, eu estou muito insatisfeito com a apresentação, eu fiquei branco, né? Estava lá, porque eu vim aqui para aprender como os filhos ficam juntos. E o ilustre palestrante ensina como os filhos ficam separados. Não é isso que eu vim aprender. Ele me perguntou assim, o senhor tem filhos? Eu falei, tenho, Tiago. Tenho 3 filhos. Então, tenho 3 filhos, né? O senhor não sabe que o sonho do pai são os filhos juntos? Eu falei, não, isso não é sonho, isso é pesadelo. O sonho dos pais são os filhos iguais, não os filhos juntos. Os filhos juntos é se eles quiserem e se eles puderem. Porque tem os agregados, tem as condições, tem a capacidade, quem gosta do negócio e quem não gosta. Então, o planejamento sucessório, a fase de planejar, aliás, é mais psicologia do que advocacia. É a gente fazer terapia jurídica, né? Entender o que cada cliente quer, o que cada filho ou filha deseja, quem quer ou não quer ficar junto. Depois que a gente resolveu a terapia, aí nós agora vamos instrumentalizar o acordo. Porque o patrimônio familiar, mas se dividir, diminui, se dividir, perde força. Mas eu não posso obrigar ninguém a ficar junto eternamente, né? Então, o planejamento é difícil porque as pessoas pensarem no patrimônio que elas criaram sem elas na sala é complicado. Para pensar, fecha o olho e fala, bom, estou aqui agora pensando na minha família e eu não estou. Mas ninguém quer pensar assim. Então, é um trauma enfrentar a sucessão familiar. Por isso que muita gente não faz, muita gente para no meio e muita gente é provocada em fazer quando o vizinho briga. É quando a fábrica da esquina briga, aí fala, preciso fazer. Então, é sempre no atropelo. E é por causa disso, né, doutor Luiz? 75% do PIB mundial vem de empresas familiares. E são poucas as empresas que conseguem ultrapassar essa troca de comando, de bastão, né? Terceira geração, eu acho que não chega a 15%. É uma conta não minha, é uma conta de uma auditoria internacional, né, porque a empresa familiar não é que ela fecha. Quer dizer que as 85 fecham? Não, elas são compradas. Não é que a empresa fecha, mas sai da família. Um outro grupo compra. Então, terceira geração, quarta geração, 15% das empresas brasileiras chegam da terceira, quarta geração. A gente conhece as grandes corporações e, mesmo assim, se você for olhar lá, tem as brigas, né? Um irmão sai, um filho sai, quer dizer, a empresa continua com menos gente. Ou ela é comprada, ou ela quebra, porque você para de pensar no mercado, né? Você abre espaço para o teu concorrente, porque você está brigando dentro de casa. Então, a primeira lição é que tem 2 salas. Tem sala de jantar e sala de reunião. As pessoas são as mesmas, mas na sala de jantar é vida familiar. Sala de reunião é trabalho e proteção patrimonial. Quando você mistura as mesas, não vai bem. Por isso que é tão importante, tão difícil a governança, né? O senhor pergunta no seu livro, o senhor diz que a governança não é uma tarefa trivial. Não, a gente acha que é fácil porque os pais, né, engraçado, né, acham que os filhos vão sempre seguir, acham que sabem tudo, né? Eu até brinco em casa meus 3 filhos são advogados, ninguém foram para outras áreas do direito, não estão comigo, até estimulei porque acho que buscam os seus próprios caminhos. Tenho uma filha casada, 2 solteiros, tenho netos, e eu brinco às vezes com a minha esposa e falo, se eu cobro uma nota para dar palpite na vida dos outros, ele me paga. Aqui em casa eu não mando nada.
todo mundo acha que eu não sei nada, né? Na vida dos outros eu mando nota de honorários, acho que eu faço o maior sucesso. Chego em casa e falo, não, pai, tá brincando, né? Tanto de casa não brilha, né? Então, o pai e a mãe dentro de casa não conseguem. Como eu não consigo na minha, as minhas pequenas coisas. Então, a gente tem que ter alguém de fora para dar aquele olhar, né? E cutucar, no bom sentido, as pessoas, para que elas passem a refletir, né? De que irmão não se escolhe, agregado não se escolhe, não quer dizer que os agregados desagregam, não é? A gente brinca, né? O agregado, mas não deveria ser assim. O agregado vem para agregar. Às vezes, dá uma confusão. Então, é uma arte, né? E ela tem que ser pensada enquanto ninguém está brigando. O cliente fala, não, Kigno, ninguém está brigando, esquece. Não. Porque ninguém está brigando, nós vamos planejar. E quando começar a brigar, eu não consigo mais, eu só vou litigar, não vou planejar. Então, planejar é para agora. E essa parte, né, que o senhor falou das brigas, né, sempre eu escuto isso com muita frequência, né, mas a gente se dá super bem. Eu falei, mas a gente não faz essas coisas quando está brigando, né, o senhor falou isso agora. Porque uma coisa que... Eu gosto da frase do Dr. Kigno, que não é que a gente vai evitar a briga, é que a gente vai organizar a briga. É isso mesmo. O que é o planejamento? O que é o testamento, né? A gente organiza a briga. Porque quando você põe barreiras, o cara fala, bom, vou brigar aqui, mas não vou avançar. Um acordo de acionistas, né? O acordo de acionistas, ele é um brinde a diminuir, né, os atritos entre as partes, né? Um testamento clausulado, né? Então, a gente precisa, desta maneira, sempre administrar entre ganhos e perdas. Não é fácil. Eu ia perguntar para o senhor, assim, a nossa descendência ibérica e o passado do Brasil de instabilidade financeira, nossos clientes são muito patrimonialistas, têm muitos imóveis. E alguns os têm de formas mais diversas, né? Tem coisas mais estruturadas, menos estruturadas, e eu vejo muitos clientes falando de holding. Eu tenho dúvidas se eles entendem, na essência, o conceito de holding, e eu fico muito preocupada com a forma que esses contratos, né, os estatutos das empresas são constituídos, né? E às vezes eles partem de uma singeleza muito grande. Como é que o senhor vê essa questão de organizar a parte imobiliária? Primeira coisa, vocês quem aqui usa Instagram, né? Mas tem aqueles advogados patrocinados, né? E não sei porque eu falo com direito, eu acabo... Porque o Instagram é aquela inteligência artificial, ele busca aquilo que você se interessa, então aparece muita coisa que você nem pede para seguir, e eu não deleto para ver esses caras, ou essas senhores ou senhoras falando. Eu sei que teve um advogado semana passada, que eu nem sei quem é o cara, que vai no automático do Instagram, então estava chegando a Porsche dele na casa dele. Eu pensei, que vergonha, que coisa pavorosa. Você está lá mostrando, vendendo para os advogados, que vão vender para os seus clientes, uma coisa que não existe, né? Fica lá, garanta 100 mil reais mensais. Você já viu esses Instagrams? Garanta a sua... É um pavor. Até liguei lá na UAB, lá de São Paulo, aqui de São Paulo, né, onde eu tenho parcerias. Falei, gente, precisa fazer alguma coisa. Estão enganando as pessoas. Não é possível. E clientes me ligam regularmente. Eu vi um Instagram, eu vi um Facebook, tal, que dá para fazer isso. Então, vendem a holding familiar como se você... não paga, não faz transmissão, não paga imposto, não tem sucessão. Como não tem sucessão? Não entra em testamento. Como assim? Não tem inventário. Primeiro, uma preliminar, né? Assim, falar hoje em holding, que a gente monta muito aqui no escritório, quando precisa, nós temos que primeiro parar para lembrar que nós estamos com uma medida provisória que pode mudar toda a questão tributária. Então, a holding é ótima na tributação de hoje, vou dizer por quê. Poderá mais complicar, mas não dá para falar em tese. Temos que esperar o Congresso deliberar. A holding, basicamente a holding patrimonial, ela tem muitas vantagens. Para quem tem muitos imóveis, principalmente, como você colocou, Roberta. Por quê? Porque nos imóveis se aplica a regra do direito real. O direito real é assim. Vamos imaginar que nós somos em 3 irmãos, pai e mãe. Aí, o pai doa em vida, o pai falece, os filhos entram, o que for. Para vender este imóvel, para alugar esse imóvel, só com 100% assinando. Então,
Se eu tiver lá 10 irmãos e um irmão fala, eu não assino. Se tiver 10 irmãos e um irmão é casado com um total e a cunhada fala, eu não assino, também não vende, também não aluga, porque é direito real, é 100%. Então, você coloca bens imóveis na empresa, na holding, porque pelo direito societário, delibera a maioria. Com a vantagem que era 75% para a limitada e 50 mais 1 para a SA, e agora mudou a regra também para a limitada é 50 mais 1. Então, você tem 3 irmãos, cada um tem 33% de um patrimônio, virou unanimidade. Por quê? Porque na regra era 75 de quórum, precisava dos 3, 2 só tem 66. Com a nova regra, em uma holding, 50 mais 1 resolve. Então, a holding é muito boa para você colocar patrimônio dentro e na hora da sucessão, você vai partilhar apenas as cotas da empresa e não dentro da empresa o patrimônio. E depois você pode fazer uma divisão patrimonial. Então, a sucessão, verdade, ela é mais fácil. Mas tem várias questões. Se você vai vender esse imóvel ou algum imóvel, a tributação na jurídica é mais cara do que na física. Se você vai ter uma questão de tributária de um dos herdeiros, pode ter penhora de cotas dentro da sociedade. Você tem uma vantagem de tributação na locação menor, por outro lado, você está amarrado nas deliberações. Então, a holding é um bom mecanismo, eu gosto dela, mas é tudo tailor-made, né? Para certas famílias, a holding é o ideal, mais um testamento, para outras famílias é só um testamento, e para outras que os filhos não querem estar juntos. Imagina, por exemplo, um filho mais ousado. Acontece muito, né? Um filho é mais impetuoso, uma filha mais impetuosa, e o outro é falar, não, o que está bom aqui, fica assim, deixa como está. E eu vou no meu negócio particular e vou construir o meu negócio. Se meu business quebrar, é só meu, né? E eu não tiver, o meu único patrimônio é a própria empresa holding patrimonial de todo mundo, vai ter penhora de cotas da minha parte, mas atrapalha todo mundo. Então, as movimentações pessoais também de cada filho na sociedade importam. Então, às vezes, eu vou falar não em uma, vou falar em 2 holdings patrimoniais, uma para cada filho. Tudo depende. Então, tem que ver se comporta o patrimônio. Então, não tem regrinha, né? Tem que estar aberto para ver qual a situação presente e antever riscos de uma situação futura. E os contratos sociais não precisam ser padrões, né, doutor? Os contratos sociais podem ter peculiaridades específicas de cada família, sobre como se alguém quiser sair, se alguém quiser vender. 2 documentos são importantes: o contrato social e o acordo de sócios. O primeiro é público, o segundo é privado. E por que é importante? Porque, como você colocou, eu vou colocar a regra de convivência dos sócios, que não tem que estar aberta para todo mundo. Então, quais são as regras básicas? É votação, é quórum mínimo, é regra de saída. Me fala assim, o pai, não quero que ninguém saia. Eu falei, não faça isso. E se quiserem, vão sair. Né? Não force ninguém. E na regra de saída, é regra também de não concorrência. Então, por exemplo, temos um caso recente de um cliente nosso que tinha uma rede pequena, né? 10, 12 padarias, né? Não é tão pequena assim. E um filho queria sair. Mas ele só sabe fazer padaria. Então, eu disse assim, pai, não é justo que meu filho saia, vai levar padeiro, vai levar cozinheiro, vai levar o gerente. Ele está saindo para não brigar, e nós vamos brigar porque ele saiu. Óbvio, ele só sabe fazer isso. Então, você fala, você quer sair, tem uma quarentena que você já assinou lá atrás. Você não pode entrar no mercado de panificação por 24 meses. É o preço. É o preço. Tudo tem um preço. Ah, eu não quero ser penalizado. Alguém vai ser penalizado. Quando alguém sai, alguém tem que ser penalizado. Outra questão importante, eu vou sair da sociedade. Então, nós estamos brigando, meu irmão diz assim, não quero mais o Luiz aqui. Tchau. Então, quanto eu quero para a minha parte? 5 milhões. Aí, o meu irmão vai no caixa, pega os 5 milhões, me entrega para eu ir embora, eu vou embora feliz com dinheiro vivo, né? Vou pôr lá na Nova Capital, que a Roberta vai dizer o melhor investimento, vou viver bem disso. E o meu irmão que está lá no negócio vai precisar ir no banco pegar empréstimo porque ele ficou sem capital de giro. Então, quem que ganhou e quem que perdeu? Então, não é certo. Então, a gente coloca regras. Olha, a empresa, quando alguém for sair, só paga X mil por ano, só paga X do faturamento líquido. Então, você já coloca as regras de saída para que quem for sair não escolha o melhor momento, a melhor oportunidade e prejudique os outros. Então, isso vai tudo no instrumento particular. Não concorrência, saída, sigilo e um outro importantíssimo que é a arbitragem. Não vamos ao judiciário, né? Então, se o sócio... Isso não é para a família, isso vale para sócios
que não são família. Se houver um litígio entre nós, em vez de irmos ao judiciário litigar, vamos a uma câmara arbitral. Ela é especializada, ela é mais cara, é verdade, mas ela é mais ágil, né? E a gente não deixa a briga pública. Então, tem muita coisa para colocar no acordo. Doutora, a gente tem umas perguntas aqui para fazer para o senhor. Tá. Meu filho está morando com a namorada, mas em minha casa. Como isso pode me implicar? Depende de quem. Então, vamos lá. O filho está morando com a namorada, talvez não seja mais namorado, porque namorados namoram sob o mesmo teto. Pode ser seu filho está em união estável com a companheira morando na casa da mãe. Ou do pai, né? Para os pais, em nada implica, né? Eu cedi para meu filho ou para minha filha que venha para casa. Uma coisa é ele vir passar fim de semana, né? Outra coisa é ele vir se mudar para minha casa. Então, quando ele e ela moram juntos, se na sua causa não é indiferente, para mim eles não estão mais namorando, estão em união estável. Qual a implicação? Para você, nada. Para o seu filho, sim, aquilo que nós já falamos. Ação do patrimônio. Tem uma para. A partir do momento que tem um contrato de namoro registrado em cartório, ele tem validade no caso de noivar ou morar junto até o casamento? Vamos lá. O contrato de namoro, ele vai valer enquanto estivermos namorando. Então, eu faço o instrumento de namoro, registro em cartório, né? Nós fazemos hoje escritura pública de namoro, que o instrumento é público. Mas se você fizer instrumento particular, tem que lembrar que não basta só reconhecer firma, tem que reconhecer firma e registrar em título de documentos, tá? Para ele ter validade perante terceiros, tá? Então, o contrato de namoro vai valer quando eu estou namorando. Aí eu marco um noivado de caso, né? Estou supondo que eu vou casar no regime da separação total, né? Então, eu estou protegido enquanto eu estava namorando por esse instrumento, do namoro virou um casamento. E quando eu caso, eu estou confirmando que antes era namoro, né? Porque o casamento é precedido de um namoro. Então, o casamento seguido de... O namoro seguido de casamento é a regra normal, não vejo problema nenhum. Mas se a namorada mora na casa do pai do namorado, ela pode requerer direitos de união estável? Quando for brigar, garanto que vai pedir. Não quando está lá, né? Mas quando a gente falar terminou, terminou, tá bom. O que ela vai pedir? Ela vai pedir a união estável para dizer que naquele período que ela esteve com ele, se formaram um patrimônio comum. Sabe quando isso aconteceu, gente? Na pandemia, em 2020. Eu tive no escritório... Quando eu falo eu tive, é porque eu só faço isso, né? Então, assim, porque minha vida é família, então essas coisas caem aqui, é natural. Na pandemia, foi muito curioso, porque era uma coisa que o direito não previa, inclusive, né? Que as pessoas irem morar juntos, sob o mesmo teto, dividir contas, tudo que é união estável, mas não era uma união estável. Porque as pessoas estavam obrigatoriamente sozinhas, né? Então, eu estou morando em Higienópolis, a minha companheira, o meu companheiro está morando em Moema, eu estou morando em outra cidade, né? Pandemia total, né? Tudo parado, eu vou morar com o meu companheiro. O que eu preciso ficar morando separado? Então, a gente foi morar junto, né? Por um ano e meio, né? Dividimos contas, típico de uma união estável, mas era uma situação excepcional. Agora, quando acabou a pandemia em 2020, ou pelo menos acabou aquele bloqueio de circulação, né? Em 2021, os namorados deveriam ter cada um ido para sua casa. Se ficamos juntos e foi ficando, aí aquele namoro virou não estável. Eu tive 3 processos judiciais, o sexo é indiferente, porque os homens e as mulheres é a mesma coisa, mas eram 2 moças de um lado e um rapaz do outro, nesses 3 casos, que pediram contra os meus clientes união estável, né? Fizemos acordo em todos. Porque daí custa o cheque. No fim do dia, para você não brigar, porque esses processos incomodam tanto, e gastam tanto, e desgastam tanto, quanto custa, né? É duro, mas a gente tem que entender uma coisa. Então, dessas ações que vieram aqui, disseram que ficaram não estavam, era só namoro. Realmente não foi correto, né? Mas resolveram ficando aqui, por aqui tá bom, porque na casa, normalmente eu ia para casa de quem tinha uma casa melhor, é natural do ser humano, não é justo ou injusto, né? Então eu moro numa casa de kitnet
em um bairro mais distante do centro, e a minha namorada mora em uma casa frondosa, no apartamento nos Jardins. Ela vai para a periferia? Não, eu vou para os Jardins. Aí eu não quero voltar para a periferia. Não está bom esse negócio aqui, né? Descer lá embaixo, lá na Augusta, passar os caras. Então, vou ficando, né? E quando eu não saio e fico, eu começo a formar uma união estável que eu não desejava ter, né? Então, não faltaram processos. Doutor, falando assim sobre a pandemia, houve um aumento no número de pessoas que procuraram testamento em virtude desse encontro com a nossa fragilidade humana advindo da pandemia? Houve duas coisas. Sim, eu sempre falei que testamento não é coisa de gente velha, é coisa de quem tem patrimônio, né? A gente fala de gente velha, quem tem patrimônio. Aliás, no escritório tem o combo, não tem lá o combo do McDonald's? Tem o combo do Kignell. Aqui, sentou na cadeira, vai assinar pacto antinupcial para eleger regime de separação total, não estável no casamento, vai assinar testamento e vai assinar ata notarial de incapacidade, porque eu não sei o que vai acontecer quando a pessoa sair daqui. Então, forçados por uma situação de gente nova, gente jovem, né, pessoas de 40 anos, 50 anos, tragédias familiares que nos deixaram sem ter condição de ter feito um documento, isso sim abriu uma luz de finitude humana e teve um aumento enorme de pessoas de 30, 35 anos que não eram nossos clientes, vieram para fazer testamento. Isso foi uma coisa que aconteceu e bastante. E outra coisa curiosa que aconteceu é também um aumento na dissolução das uniões, ou união estável, ou casamento pelo divórcio. E foi curioso, né? O ser humano é uma criação engraçada, né? Porque antes eu fazia divórcios e ele ou ela me dizia assim, Kignell, eu estou me divorciando por falta de convívio. Acabou aquela chama, hein? Não quero mais. E por causa da pandemia, eu fiz divórcios por excesso de convívio. Kignell, não era assim, não estava imaginando que ia ser esse negócio tão intenso assim, né? E, infelizmente, isso em casais recém-casados. Casais que casaram pré-pandemia, pandemia, né? E jovens, infelizmente, que se casaram e estão ali, né? Sabe, 12 por 12, né? Aí o tempo todo, 12 de manhã, 12 de noite, não tem a vida social dos amigos e das amigas, não tem o trabalho, tudo é remoto, e a vida vai tendo naquela monotonia, né? E infelizmente não estavam estruturados para uma vida tão intensa, né? Que transformou de intensa para tensa e romperam o casamento. Isso foi uma pena, aconteceu. A gente tem uma outra pergunta aqui sobre herança. Bom, sobre herança, antecipação de legítima depois entra Renato, em partilha de bens em algum Peraí, cortou. Começa de novo, por favor. Herança, antecipação de legítima entra em partilha de bens em algum regime ou ainda continua separado? Vamos lá. Boa pergunta. Vamos falar um pouco sobre sucessão, que a gente começa a falar de namoro e não para mais, né? Porque é o tema da moda, né? É o tema da moda. Então, sucessão. A questão da legítima. Descontada a meação, conforme o regime de bens, né? Comunhão total, comunhão parcial, né? Descontada essa meação quando houver, o que permanece em meu nome, o meu patrimônio, eu divido em 2/6. Metade é legítima, metade é disponível. Na parcela legítima, quem legitima a sucessão é a lei. E na parcela disponível, eu disponho como eu quiser em testamento. Nos casos de comunhão parcial, o cônjuge sobrevivente, ele é meeiro, ele tem metade do patrimônio comum, que está fora, e a outra metade ele vai herdar com os filhos, novamente agora como herdeiro. Já herdou como meeiro, são patrimônios distintos. E na separação total, que o cônjuge era excluído da sucessão até 2002, ele passa a ser herdeiro necessário com os filhos comuns ou filhos não comuns. Essa legítima que se pergunta é justamente a primeira sexta, a parte que tem que entrar. E a pergunta é boa pelo seguinte: muitos pais fazem doação aos filhos em vida, um apartamento, um dinheiro, né? Ele fez a doação. E os outros irmãos estão quietos, né? Você franze ali, mas tá ali. Quando o pai e a mãe falecem e vai abrir o inventário e diz assim os irmãos: olha, aquela parte que você recebeu lá do papai, traz daqui para o inventário para incluir na tua cota parte, no teu quinhão, né? Que é essa legítima.
Diz aquele que recebeu, não, mas meu pai me deu de presente. É uma doação. Doação é presente. Então, não vou trazer isso à colação. Só que doação para herdeiros necessários, filhos e cônjuge, doação não é presente. Doação é antecipação desta parcela legítima que a pergunta comenta. Então, independente do valor, doutor Kigner? Independentemente do valor. Então, o correto... Mas se tiver uma escritura? Quando você faz... Oi? Não ouvi. Mas se tiver escritura? Então, mas na escritura você tem que mencionar de onde veio. Então, o correto é ter um documento de doação dizendo este valor, ou este imóvel, este bem, né, eu estou transmitindo como parcela disponível da minha herança. E aí não traz a colação pela minha legítima. Se eu silenciar, a lei pressupõe que foi parcela legítima. Então, é muito relevante que isso seja feito. O que alguns clientes faziam, né, ou ainda fazem, não mais aqui, a gente não recomenda que não faça, é que para não pagar o ITCMD, que é de 4% de São Paulo, 8% Rio, é de cada estado, o pai vende para os filhos a participação, porque assim não paga ITCMD, né? Que é um planejamento clássico feito por famílias, né? Qual é o problema? Primeiro que quando você vende e teu filho é casado no regime da comunhão parcial, metade é dele, metade é do cônjuge dele, porque ele comprou. É oneroso, né? Então, já perdi metade. Para economizar 4, entreguei 50 se ele divorciar amanhã. Mas eu não pago imposto. Segundo, que a venda e compra de pai para filho, que os demais irmãos não assinam para tomar ciência que é uma venda e compra com pagamento de preço, é uma simulação de doação. Então, tem várias armadilhas na transmissão de patrimônio não orientada, que não aparecem na hora, aparecem só na sucessão futura, né? Então, a parcela legítima, se eventualmente nada foi dito, vai ter que trazer a colação. É colar no inventário que eu recebi em vida. Longo sempre diz que economizar esses 4% é colocar em risco 96%. Clássico. É clássico. Não tem jeito. E as pessoas, no afã de diminuir o custo tributário, né, acabam tomando medidas que são discutíveis no âmbito fiscal e que não deveriam ser promovidas dessa maneira. Doutor Luiz, sobre os instrumentos de previdência e seguro de vida, o senhor nos entende como complemento no planejamento sucessório? Gosto dos dois. Vou comentar separadamente. A previdência tem várias vantagens. Uma delas, interessante, é que muitos clientes falam assim, Kigner, eu queria deixar para o meu sobrinho, para a minha sobrinha, queria deixar para um funcionário, para uma funcionária de uma vida inteira, aqui, um presente na minha sucessão, eu queria pôr no testamento. Olha, primeira coisa, você quer dar, dá de mão quente. Dá você, dá agora. Curte dar, né? Que bom que você está dando. Curte. Não deixa para dar no testamento. Mas se você quiser dar no testamento, por qualquer outra razão, o testamento é ruim, porque assim, eu deixo para minha ou para o meu funcionário, como reconhecimento, 100 mil reais. Ele nunca viu isso na vida dele. 100 mil reais. Aí, só que ele tem que entrar no inventário, né, com a do lado dele ou com o meu, ele tem acesso a todo o meu patrimônio. Aí tem lá que eu tinha 10 milhões de reais. Ele fala assim, que sovina esse cara, hein? Só me deixou 100 mil, né? Isso vai dizer ele, vai dizer a sobrinha, vai dizer o irmão, pô, meu irmão, hein? Me deixou aqui 1 milhão. Pô, o cara tem 100, e não me deixou 2. Então, primeiro que invadem a sua privacidade. Eu não gosto. Essa é uma razão familiar. Mas a razão mais importante é para os próprios herdeiros. Por quê? Quando você falece, as contas são bloqueadas. Hoje, o registro civil informa a Receita, que informa o Banco Central, que informa o banco. O banco bloqueia. Costuma ser de 2 a 3 dias. Há casos que não bloqueiam, mas a regra que eu tenho visto aqui é bloquear em 2 a 3 dias. Aí você fica sem dinheiro. Está no inventário. Se tiver litígio, pior ainda. Então, a previdência é muito útil para gerar para os teus filhos, para o teu cônjuge,
liquidez imediata. Então, você tem lá uma aplicação de, vamos lá, 100 moedas, tem um patrimônio de 2.000 moedas. Você pega lá 300, 400 moedas, e enquanto nós estamos lá no inventário, pagando advogado, pagando ITCMD, obrigando, eu estou monetizado pela previdência que meu pai me deixou. Então, eu gosto muito da previdência como mecanismo de sucessão, muito recomendado. Esse é um instrumento. Seguro. O seguro também é uma medida boa, que de uma forma ou outra faz as vezes da previdência, né? É que eu não posso resgatar na previdência, porque eu sou o primeiro beneficiário, então eu não posso resgatar nada de ideia, o seguro eu posso mudar o beneficiário, mas está lá o seguro. Ele é bom porque eu crio o efeito liquidez para os meus sucessores, acesso imediato nos trâmites, 30 dias ao dinheiro, e deixo lá um dinheiro que não vai entrar em discussão. Então, tanto um como o outro, eu gosto muito. Nós costumamos usar os dois não excludentes, né? Quando a gente conversa com os clientes aqui sobre... Eu digo que pensar nesse tipo de coisa é um carinho com a família, porque vão estar enlutados, né? Sofrendo a perda do ente querido e vão ter que lidar com o judiciário, né? Pagar advogado, pagar as coisas. Então, deixar um pedaço do patrimônio na forma de seguro ou previdência, eu acho que é um carinho com os sucessores. Sim, Mas, concordo. Nós temos outra pergunta? Temos. A sucessão testamentária, de alguma forma, pode passar por cima da sucessão legítima? Vamos lá. A pergunta é a seguinte: qual é o poder do meu testamento? Então, se eu tenho, por exemplo, 2 filhos, 3 filhos, ou a minha esposa, ou meu marido, e eu quero deixar um direito maior do que a lei permite. O testamento não passa por cima da parcela legítima, da parcela obrigatória. Ele esbarra. Então, o juiz, na validação das cláusulas do testamento, que é feita só na sucessão, ele considera nula a cláusula que exceder o que o testamento poderia dispor. Quando o testamento é imutável, né, é na parcela disponível. Ele é imutável. Exceção, se eu deixar para um amante e meus filhos provarem que essa pessoa que eu beneficiei no testamento era uma relação extraconjugal. Então, da relação extraconjugal, aí eu posso anular a cláusula. É a única situação. Se eu deixei mais para um irmão, mais para um terceiro, mais para uma entidade, essa cláusula não vai ser anulada. Se eu tinha 2, sou viúvo, tenho 100 moedas, né, e deixo para um filho, né, 80 moedas e para um filho 20. Eu vou dizer, não. A minha parte era no mínimo 25 moedas, é metade de 50. Então o juiz vai anular o testamento, a cláusula, até bater em 25 e o resto vai para aquele outro irmão. Agora, doutor Kigler, e se a pessoa que se ausentou, ele quiser organizar a legítima? Por exemplo, olha, a fazenda vai para não sei quem, as empresas por perfil vai para não sei quem, mesmo que isso avance para a legítima, isso é respeitado? Sim, é muito recomendado. Tem um artigo do Código, que é o 2014, que determina o seguinte: você pode, pelo testamento, montar a cesta de cada herdeiro para evitar o condomínio desnecessário, desde que você respeite a legítima. Então, por exemplo, você pega lá um filho que gosta da fazenda, um filho que gosta da empresa, um filho que gosta da casa de praia, e fala assim, olha, aquele que gosta de campo, fala assim, olha, quando meu pai falecer, essa casa de praia eu vou vender. Eu não gosto de campo. Mas eu gosto. Se eles ficarem em condôminos, você vai discutir preço, né? Por quanto você vende e por quanto você compra. Então, você pode, no testamento, dizer, respeitada a parcela legítima daquele filho, eu componho a legítima com os seguintes bens. Portanto, os herdeiros podem receber os mesmos percentuais com recheios completamente diferentes, que é uma das funções do testamento. Naquele exemplo que você deu da amante não poderam fazer via testamento, uma solução poderia ser via o seguro, né? Porque aí ele pode... Não complica. Você sabe que como é que o senhor diz, né? A amante ganha em vida, não é isso? Eu brinco que a amante recebe em vida, quem recebe em morte é a esposa, né? Então, assim, não vejo amante ou amante, porque hoje, você falar esposa, já estou sendo errado, né? O amante né? O que eu vejo aqui hoje em dia é que todo mundo é igual, nos erros e nos acertos. Então, normalmente, e é engraçado
cliente nos consulta sobre esse assunto, né? E uma vez veio aqui para eu advogar para uma amante numa sucessão, que ela queria provar união estável. Não dava, óbvio que não dava. Mas a gente fez um salseiro para ela receber alguma coisa lá. E por que foi interessante advogar para uma amante ou para um amante? No caso, era uma amante. Mas, que você tem que se meter com esse tipo de gente? Né? Primeiro que eu não sou aqui para fazer moral. Estou aqui para resolver o problema de cliente. Mas não por isso. Porque quando eu advoguei para a situação de amante ou de relação adulterina, foi uma lição para mim aprender como essas pessoas pensam. E como advogado hoje, quando eu advogo contra um amante, eu digo para o meu cliente, eu já sei como essas pessoas pensam, já advoguei para eles. Então, a riqueza do advogado, né, é cada vez você ter estado em posições mais distintas. Agora, fazer um seguro de vida para amante, eu já vi, você pergunta assim, já vi, porque, no fundo, como é uma relação, preciso usar o termo certo aqui, né? Mas como é uma relação de leito, né? Então, o que acontece, né? Eu também não quero facilitar, porque eu quero a contraprestação. Por que você não doa em vida? Porque em vida ele me larga. Então, eu não posso doar em vida. Né? Porque, no fundo, ela está comigo, ele está comigo, mas, no fundo, é isso, né? No fundo, é ouvir o metal. Então, se eu der para ele um cheque agora em vida, ele me larga. Então, tem lá a cenourinha. Veja como as pessoas, mesmo na vida à margem da lei, têm as suas morais. Elas não são imorais, nem são amorais. Elas têm a sua moral. Então, elas, mesmo na prática do que não está correto, elas buscam uma razoabilidade. Então, aqui eu não preciso acertar como é que eu faço. Né? E previdência, teve um cliente meu que eu não sabia, mas ele também foi muito mal orientado, aquele cara mais engraçadão, sem advogado. Ele fez na mesma previdência para a esposa, para a filha, né, e para a moça. Né? Ela recebeu. Pô, foi um salseiro. Quer dizer, a esposa não precisava ter descoberto, né, na sua apólice de previdência que tinha lá uma outra mão. Para quê? Então, as pessoas são difíceis. Né? O ser humano é complicado. Doutora, a gente tem mais umas perguntas. A senhora ainda tem tempo? Posso fazer? Tem o que você quiser, por favor. Obrigada. Minha filha tem um namorado que dorme 4 vezes na semana. Na minha casa há 3 anos. Caracteriza a união estável? Tô achando que depois dessa live, namorados e namoradas vão ser expulsos Todo de casa. mundo. A trouxa já está sendo feita, né? As mães estão com fone, pegando as coisas dentro dos armários, jogando. Hoje, muita gente dorme na rua. É verdade. Olha, a pergunta é mais complexa. Quando ela chega na portaria, ela sobe direto? Quando ela chega na portaria, ela sobe no apartamento sem o namorado e a mãe estarem lá? Ela tem livre acesso à casa, ela tem a chave da garagem. O porteiro chama ela como? Chegou a namorada do seu filho ou chegou fulano? Quando eu chego lá, chegou o namorado da sua filha ou chegou o Luiz? O Luiz está subindo, ou o Luiz nem é anunciado. Porque esse sentimento de espaço tomado é mais comprometedor. Eu durmo 4 noites por semana na casa da minha namorada, mas onde está meu armário? Onde está a minha correspondência? Você sabe que, anos atrás, história um pouco antiga, me ligou um cliente, história que tem, se não tem 10 anos, tem mais. Me ligou um cliente, quando o cliente te liga domingo, hoje tem celular, hoje todo mundo liga a qualquer hora, né? Hoje a gente não tem mais vida. Mas a gente liga, né? Liga e que você atende, porque eu sempre falo aqui no escritório. Reclama quando os clientes não ligaram, não quando os clientes ligaram. Mas tem cliente que abusa. Bom, na época ligou o cliente em casa, falou, Kignel, uma dúvida. Estava aqui mexendo na correspondência com a minha esposa, aqui domingo, quanta correspondência em ordem? Aí eu vi minha correspondência de um banco, que não é o banco que eu uso. Aí eu ia jogar fora, que chegou errado. Estava o nome de uma pessoa ali que eu... Aí minha esposa olhou, esposas sempre são mais perspicazes, as mulheres são mais perspicazes, né? A esposa bateu o olho e falou, mas esse aqui é namorado da nossa filha. Não é correspondência em casa, não é da filha? Aí eu perguntei para minha filha, por que está correspondendo do namorado em casa? Aí ela disse, não, porque meu namorado falou que os pais
mexe na correspondência dele, porque não gosta do negócio que ele trabalha, tem medo que ele está se endividando, então abre a correspondência dele do banco, para saber se ele está devendo, e manda pôr a correspondência aqui. Vem para cá. Aí chegou ele e a filha, eu expliquei para ela, falei, olha, não é razoável que um namorado tenha correspondência na casa da namorada. Então, porque isso é uma prova de união estável. Portanto, no caso das 4 noites, eu preciso saber onde vai a correspondência dele. Se continua indo para a casa dele, vai ir lá na casa da namorada, nós temos uma saída documental, porque ele não transferiu o domicílio. Então, são as relações modernas, né? Então, ele dorme lá, mas o domicílio dele é onde está a correspondência dele. Se ele mudar a correspondência para a casa da namorada, complicou. Quando a minha filha casou, em 2013, vamos fazer os convites de casamento, e aí tinha lá casais de namorados, né? E a minha filha fazia lá o convite, né? Assim, fulano e ciclano, é o mesmo convite, né? Meninada, fala, 2 convites. Minha filha fala, pai, vão se ofender. Se vão se ofender, eu não sei. Daqui só sai 2 convites. E vão me agradecer, né? Porque eu tive um caso que uma das provas, não a única, mas uma das provas do reconhecimento da união estável era convite de casamento. Porque aquele que está pensando em romper a união estável, ele passa um tempo fazendo prova. Quando alguém termina uma relação, gente, isso é do ser humano, nem do homem, nem da mulher, isso é do ser humano, né? Na união estável ou no casamento, aquele que quer romper, ele se prepara para romper, né? Tem aquelas situações de rompante, de relações extraconjugais, de briga, de uma agressão verbal ou Deus nos livre física, que você vai lá e termina. Mas, na régua normal, você não decide de ontem para hoje que você vai se divorciar. Você decide e daí você vai, né, se prepara a conta, você prepara a prova, um monte de coisa. Então, essas pessoas vão guardando coisas. Não por meio, porque, eu repito, o ser humano é assim. E aí, quando aparece o litígio, especialmente para provar união estável, porque no casamento não tem essa prova de união estável. Casamento é casamento, união estável é união estável. Agora, você está fingindo que está e não está, tem um risco. Temos outra pergunta. Poderia me explicar o que vem ser subrogação e quando devemos utilizar este recurso? A subrogação é um instituto muito importante quando você vai transmitir cláusulas protetivas. Por exemplo, no passado, os pais doavam bens aos filhas, com a cláusula de inalienabilidade, que não podia vender. Mas isso era muito comum no centro, né? Alguns casarões lá na Alameda Santos, né? Me fugiu o nome do restaurante agora, na Santos, com a Padre João Manuel. Bom, super transado ali. É uma casa maravilhosa que está lá. Esse caso caiu aqui no escritório anos atrás. Porque o pai, em 1900 e bolinha, quando fez aquela casa, né, deixou para 3 filhas, né, com a cláusula de inalienabilidade, que não pode vender. Não pode vender, para proteger o patrimônio. 2 filhas já tinham morrido, já tinha uma terceira filha com 90 anos que não morria. E perderam todo o boom imobiliário da Paulista. A casa ficou lá. Por quê? Porque não podia vender. O que é a subrogação? Eu tenho que ter um outro bem, uma outra casa, um outro lugar, de valor parecido, onde o juiz autoriza subrogar, tirar essa cláusula de não vender deste imóvel que eu quero vender para o imóvel que eu não preciso vender. Então, você troca o bem de uma proteção para outra proteção. É complicado, você tem que ter outro patrimônio disponível, né? Mas a subrogação nada mais é do que você tirar a proteção ou a restrição de um bem e jogar no outro de igual valor mediante uma ação judicial. Doutor, essas cláusulas restritivas que são comumente empregadas na transferência de patrimônio, elas teriam que ter um prazo de validade? Porque esse imóvel que o senhor falou, ele é invendável. Só quando falecer a última velhinha. Aí a cláusula só vale por uma geração. Personalíssimo. Agora. Posso fazer uma questão, doutor? Vamos lá, diga. Seguinte, essa questão aí, vamos misturar as duas coisas, a questão sucessória com o namoro.
Na questão sucessória, perdão, na herança, vamos supor que um dos pais, ou os pais faleceram, se eles têm bens, esses bens vão para os filhos. Se esse filho namora, está namorando, esse bem vem para o filho, ou esse bem já vai ser dividido também com a namorada ou com o namorado? Boa pergunta. Vamos lá. Péssima pergunta. Não, vamos lá. A doação de patrimônio não comunica automaticamente. Então, se eu tenho um filho namorando, ou mesmo em união estável, né, ou mesmo casado, né, a doação é um ato de liberalidade para aquele beneficiário filho. Então, eu dou para ele e é só dele. Se ele se divorciar da esposa, né, da companheira, com a namorada menos ainda, não tem confusão patrimonial. O patrimônio é só dele. Agora, se esse meu filho que recebeu esse bem vier a falecer, aí não a namorada, que nunca é herdeira, mas a companheira ou o cônjuge, marido ou esposa, aí passam a ser herdeiros do bem comunicado. Portanto, na doação, você pode clausular com as cláusulas protetivas que a Roberta mencionava: incomunicabilidade, impenhorabilidade ou inalienabilidade. As primeiras, incomunicabilidade e impenhorabilidade, são cláusulas que eu coloco normalmente como vitalícias, valem para sempre, enquanto o beneficiário viver. A inalienabilidade eu costumo usar como cláusula temporária, porque a vida muda. Então, eu coloco assim: do falecimento do testador nos próximos 10 anos, ou enquanto a minha esposa estiver viva ainda. E sempre uma válvula de escape. É inalienável enquanto a minha esposa viver, mas a minha esposa pode levantar a regra. Ela pode baixar essa inalienabilidade. Ou dos próximos 10 anos. É uma proteção para evitar que os filhos, por alguma razão, sejam enganados. Perfeito. Deixa eu ver se eu entendi, então. Se eu me desculpe a o pai morreu. Esse bem vem para o filho. Muito bem. Esse filho está namorando. Esse bem é dele. Tem essa incomunicabilidade dos bens. Muito bem. É dele. Porém, se ele morrer, esse bem fica só para namorado, a companheira, como o senhor falou, ou ele também vai passar aquela divisão que o senhor citou anteriormente, uma parte para todos os descendentes, uma parte para a esposa, ou para o companheiro, ou para a namorada? O bem que ele recebeu de herança. Se ela for só namorada, ela não recebe nada. Se ela for esposa ou companheira, ela passa a receber. Então, mas ela recebe... Quando o filho falecer. Então, ele recebe todo esse bem. Depende de quantos filhos. A mãe... Depende de quantos filhos tem. Não tem filhos. Então, se o pai doa para o filho... Não doou. O pai morreu. O pai morreu. O único... Perdão. O único pai morreu, o filho recebeu. Foi para o filho. O filho recebeu. Então, quando o filho recebe esse imóvel... É dele. Isso, é dele. Aí o filho falece. Morreu. Bom, isso. Aí o padre esquece a namorada. A namorada, ela não recebe. Tá? Aí, se ele tiver companheiro ou esposa, o pagamento desse imóvel vai para os filhos com a esposa, ou para a mãe dele, se for vivo, com a esposa. E se quem faleceu, esse filho, não tiver nem filhos e nem mãe viva, ninguém, né? A esposa recebe todo o imóvel. O imóvel nunca fica solto. Tá? Entendi. Agora, a grande dificuldade hoje é você delimitar até onde é namorado e até onde é companheiro, né? Se viver junto, a coisa complica. Mas, em resumo, é isso. Ele tem o bem, se ele falecer e não tiver filhos, vai metade para a mãe e metade para, entre aspas, companheira. Exato, exatamente isso. Tá. Eu quero aproveitar, já que eu interrompi o seu raciocínio, para agradecer. Primeiro, o senhor tem uma lógica fascinante, agradável, além de ser inteligente e agradável a conversa. Muito legal, muito bom mesmo. Também quero agradecer a Nobel. Muito legal esse tipo de
proposta que vocês estão fazendo de trazer pessoas renomadas, inteligentes, para esclarecer as nossas ignorâncias, isso é muito legal. E quero também agradecer a Juscelene, que é a pessoa que é meu contato aí na empresa. Então, muito obrigado a todos vocês. Foi realmente um prazer enorme, está sendo um prazer enorme a convivência com vocês e, principalmente, beber dessa água saborosa que o doutor está nos passando. Muito obrigado. Obrigado pelo carinho. Prazer. Roberto, alguém perguntou aí, eu vi que eu não consigo ver o chat o tempo todo, sobre incapacidade civil. Procede? Alguém falou alguma interdição? A gente tem essa pergunta, mas o senhor pode falar sobre incapacidade, porque isso tem acontecido corriqueiramente e as famílias não costumam estar preparadas para isso. Já aconteceu na minha família. Então, vamos falar um pouco sobre isso, que é relevante. Tá. A incapacidade civil, eu costumo dizer, ela é pior do que falecer. Porque falecer, você consumou um ato, né? Você consumou um ciclo, a pessoa viveu, uns mais tarde, uns mais cedo, mas acabou o ciclo, abre-se a sucessão. Na incapacidade civil, você não morreu. Então, nada se transmitiu. E todas as condições testamentárias e proteções do testamento não começam a valer. Porque o testamento só nasce quando a gente morre. O testamento é um documento natimorto. Ele é assinado e não vale nada. Porque eu posso mudar a hora que eu quiser. Então, se eu estou vivo, tudo que eu fiz lá não está valendo ainda. E aí, o que acontece na interdição? Aqueles casamentos onde eu tenho companheiro e companheira que se dão bem, filhos que se dão bem, não tem problema. A família vai lá, se junta, vê como é que consegue administrar esse momento difícil. Mas você pode ter situações de filhos que não são do mesmo casamento, de segundas ou terceiras núpcias, de casais em litígio, né? E aí, como é que a gente faz na incapacidade? A primeira solução errada, que eu vejo muito aqui no escritório, eu vou deixar uma procuração. Eu faço uma procuração com amplos poderes para o meu irmão, para o meu primo, para a minha esposa, para quem for, para administrar meu patrimônio 100% em qualquer situação. Daí eu vou fazer uma cirurgia, ou eu tenho medo de uma fatalidade, e está lá assinado. Quando eu ficar incapaz, está protegido. Só que a procuração perde os efeitos porque eu fiquei incapaz. A procuração só vale enquanto eu, outorgante da procuração, tiver a possibilidade de revogar quando eu quiser a procuração. Se eu pedir a possibilidade de revogar a procuração, a lei fala, parou de valer, porque já não sei se você queria que eu mantivesse ou não. Então a procuração não funciona. E aí, o que acontece? Começam as confusões. O Código Civil, artigo 1775 do Código Civil, ele fala que na incapacidade de uma pessoa, quem é o curador de direito é cônjuge ou companheiro. Então, se eu sou casado ou juntado em segunda ou terceiras núpcias, e o meu marido não é pai dos meus filhos comuns, ou a minha esposa, imagine o confronto, né? Então, minha mãe é divorciada, minha mãe é viúva, casou com um cara, né? O patrimônio é nosso aqui, aí minha mãe, por uma fatalidade, ficou incapaz, e lá o Dom Juan vai administrar o meu dinheiro? Tá? Não pode. Mas é o que a lei manda fazer. Né? Ou filhos que disputam quem vai ser o curador, do incapaz. Então, a gente recomenda, por isso que eu falei que tem um tripé aqui no combo do Kignel, que é pacto de regime de bens, testamento e ata notarial, que é a incapacidade. Você determina quem será o seu curador e as condições de administrar o seu patrimônio na sua indesejável e imprevisível incapacidade. O fato que você faz uma ata notarial não torna você possivelmente incapaz, porque quem decreta a incapacidade é apenas o Poder Judiciário. Mas ao ir ao juiz, o juiz vai verificar que há uma disposição de vontade tua, mas olha, eu quero que seja a minha esposa com um dos meus filhos, quero que seja o meu marido com o meu irmão. Eu não quero que seja o meu marido porque ele é um perdulário, então vai ser o meu primo. Então, você pode definir os limites da administração do seu dinheiro. Esse é o lado positivo. Lembrando que na incapacidade, o que é ruim é que traz o patrimônio inteiro. Tudo é movimentado com fiscalização do Ministério Público, que é quem cuida dos incapazes, e com a vara do juiz. Então, aquela dinâmica, olha, eu vou resgatar, reaplicar, não vai. Tem que pegar o vará, explicar ao juiz, aplicar. Então, existe, por uma ultra
conservação e uma outra proteção do patrimônio, você acaba perdendo agilidade na aplicação dos seus ativos. Não pode vender bem imóvel. Tem aqui uma grande oportunidade. Olha, mas se ele, quando era capaz, não quis vender, então não é agora que vai querer vender. Ele nunca quis vender. Mas agora que surgiu a oferta, não vai vender, né? E assim ele vai fazer um monte de coisa. Então, a incapacidade é uma situação difícil de se enfrentar, mais do que a sucessão, e a ata notarial é a nossa recomendação. Nesse caso, o Alzheimer é considerado incapacidade, doutor Figueiredo? Sim. Você tem, né? Você tem a senilidade, né? Que é da própria situação de idade. Eu posso ser senil sem ser incapaz, porque idade não é doença. Eu faço testamento no escritório, gente, eu fiz um testamento semana retrasada, a senhorinha Doce já tinha 93 anos. 93, e veio que fez testamento. Depois é que o tabelião, né, quando eu avisei que ele tinha 93, o tabelião veio aqui no escritório fazer para mim, ele bateu um papo com ela. Eu senti que ele bateu um papo porque ele queria só confirmar o que eu falei. Ela era lúcida. Como é que tá? Dia difícil, e esse frio, hein? E aí, como é que estão as coisas, né? Puxa, e o governo, hein? E ela falou, que não? Já vou assinar, vou pegar a assinatura dela. Porque se ele perguntar para ela como foi o dia hoje, ela fala, quem é o senhor que está fazendo aqui? Ele vai assinar. Então, idade não é motivo para não fazer nada. Agora, quando você tem uma pessoa que tem Alzheimer, né? E aí você tem todas as fases, porque o Alzheimer ele vai, né, descapacitando com o tempo, você consegue se prevenir e fazer um documento para regrar a sua futura e indesejável incapacidade. Mas quando você não tem nada, sofre um acidente, né, um acidente hospitalar, um acidente de trânsito, né, aí você não tem nenhum documento. Então fica mais grave a situação. Por isso que a gente faz ata notarial desde logo. Tem uma modalidade recente, chamado TDA, Termo de Decisão Apoiada, recente. Que é quando eu sou uma pessoa com limitações, mas não preciso ser interditada. Eu sou uma coisa recente que a lei fez. Então, por exemplo, eu tenho limitações cognitivas, ou até eu estou naquela fase de Alzheimer, de Parkinson. Né? Porque o Parkinson nem sempre retira a tua condição cognitiva, tira a tua mobilidade. Então, são doenças, são enfrentamentos difíceis, mas diferentes. Então, você, olha, eu ainda estou bem, mas eu já quero eleger alguém para cuidar de mim. Mas eu ainda quero continuar desse tipo. Então, o juiz nomeia apoiadores. Eu indico o apoiador. Olha, eu quero meu irmão e minha esposa. Eu quero meu filho e minha mãe. Eu indico os apoiadores para que me acompanhem em tudo, para que eu esteja assegurado. É um grau antes da interdição. Melhor do que uma interdição, que já perdi o controle. Doutora, eu ficaria falando com o senhor aqui até amanhã. Posso fazer uma última pergunta para nós encerrarmos? Por favor. A gente falou sobre as multiplicidades das famílias, né? Como isso vem evoluindo. E hoje existe... hoje. A paternidade socioafetiva. Queria que o senhor falasse rapidinho sobre as implicações e o senhor tem visto muito isso no escritório. Muito. A socioafetiva é uma coisa interessante, né? Normalmente são quando essas segunda ou terceiras uniões vão se aumentando, né? E as pessoas passam a ter um relacionamento de família, mas eu recebo, né? O meu novo parceiro vem com um filho ou com uma filha, por exemplo, né? Então, vem junto. E nesse caso, o que acontece? Né? Eu me torno pai dessa criança, né? Porque eu tenho tanto bem a ela, então eu me caso com alguém segundo as núpcias, eu me junto com alguém que traz uma criança de 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, eu acho que é natural que né, você passa a tomar a posição de pai ou de mãe. Aí você fica um tempão com essa pessoa, fala assim, virei pai dela. Eu não estou depreciando o pai biológico, mas eu sou pai por socioafetividade. E aí eu peço reconhecimento jurídico dessa socioafetividade, tal amor que eu tenho por essa pessoa, por essa que já vai ser um adulto, e ela passa a ter na certidão de nascimento 2 pais, o pai biológico e o pai socioafetivo. Um não exclui o outro. É muito bonito, é uma linda história, só lembramos que, quando eu falecer, será herdeiro a minha segunda ou terceira esposa, os meus filhos naturais e a minha filhinha socioafetiva. Então, tem uma conta patrimonial para acertar. Porque se eu adotei ela como filha fosse, não é uma adoção
né? Mas eu recebo ela como filha sócio-afetiva, ela passa a ser minha herdeira também. Então, assim, tudo tem uma consequência patrimonial. Inclusive, tristemente, se eu me divorciar da minha segunda ou terceira esposa, essa minha filha sócio-afetiva pode me pedir alimentos, que virou filha. Então, ainda ontem, um cliente meu de Brasília me comentou que ele foi morar com uma mulher, né? E ele já tem 2 filhos. Ele foi morar com uma mulher que tem, acho que 40 anos, ele também acho que tem 50. E ela trouxe uma filha que tem 7 anos. Eu perguntei, quem paga a escola? Eu pago, porque eu quero aqui, né? Eu pago. Pode dar um conselho? O amor é lindo. Dá para sua esposa R$10.000 por mês e ela paga a escola. Não paga você a escola, não paga da tua conta a escola, porque você está criando uma sócio-afetividade prematura. Porque você está com essa moça há 1 mês e meio, mudaram para Brasília, você não sabe se isso vai dar certo. Se der certo, depois você faz uma sócio-afetiva. O duro é você não fazer nada e amanhã, na tua sucessão, você falece, aparece a filha, né, que não é tua, e perde uma relação sócio-afetiva. Temos um caso agora em todos os jornais, né, de uma pessoa famosa que faleceu, e a filha, ele tinha 2 filhos com a então esposa, e ela trouxe já uma filha de casamento anterior, e essa filha pediu a sócio-afetividade lá no tribunal, né? E vai levar. Por quê? Porque ele a tinha como filha, então ela também é sucessora. Que aula! A gente tem Não mais tem 2 perguntas aqui dos clientes, mas se é possível passar o direito de herança diretamente para netos, pulando uma geração, e uma outra sobre união estável no caso de uma ação de execução, se os unidos, né, se a pessoa em união estável também pode ser executada. Vamos então responder rapidamente. Na primeira pergunta, você perguntou sobre a sucessão por uma geração. Você só pode pular na disponível, na legítima não. Então, se você quer deixar para os netos, né, você deixa a legítima para os teus filhos, a disponível para os teus netos. Alguns pais vêm aqui querem deixar para os netos por excesso de carinho, que eu acho lindo, mas tem que ver o que vai deixar, porque são menores ainda. Outros falam assim, não, puxa, sabe, né, minha filha só me deu problema, minha única alegria é meu neto, eu vou deixar para eles. Então, porque quem cuida do seu neto é a sua filha. Você acha que o neto não vai errar também? Então, calma, segura, vamos ver, né? Vamos ver, a vida é difícil, né? Mas eu posso pular uma geração na disponível, não na legítima, tá? Segunda pergunta é da união estável, se eu tiver uma execução, problema super usual. Se eu estou em união estável e se aplica a casamento no regime da comunhão parcial de bens, né, eu passo a ser co-devedor do meu cônjuge ou do meu companheiro. Então, se durante o curso da união estável ou do casamento, em comunhão parcial, o meu marido tem uma empresa e ele quebra, eu quebro junto com ele. Eu quebro junto, porque eu sou companheira dele. Né? Tanto que hoje em banco, para você pedir, você vai num banco pedir fazer uma operação financeira, e o sócio vai dar aval, né, vai dar garantia, o banco exige, e com razão, o comprovante do regime de bens. Se for separação total, não precisa assinar, porque não tem patrimônio comum. Se for comunhão parcial ou comunhão total, tem que assinar. Né? Então, eu posso sim responder da comunhão por dívidas do meu companheiro ou do meu marido, ou da minha esposa. Então, essa questão de garantias é muito relevante e, infelizmente, acontece de pessoas que nem sabiam que ele ou ela tinham dívidas anteriores, chega a conta depois e podem perder patrimônio particular. Dr. Quigno, muito obrigado. É sempre um prazer estar com o senhor. Faço minhas as palavras do nosso cliente a respeito da sua inteligência e da facilidade com que o senhor fala de direito de família. Muito obrigada. A Nobel inteira agradece. Agradeço o carinho de estar com vocês. É um tema que a Roberta sabe que eu sou apaixonado. Gosto de falar de família, não me canso, porque a família é tudo para a gente, né? É o único bem intangível, é o único bem, né, improtestável,
é o único bem que a gente tem, que a gente carrega com a gente. Então, a gente tem sempre que pensar em cuidar do que a gente tem, né? Do lado intangível, né? A gente olha tanto patrimônio e esquece a família. Então, obrigado pelo carinho, fiquei feliz de ter estado aqui com vocês. Cuidem-se e depois, Roberto, quem quiser o nosso livro, anota lá no caderninho, a gente caminha para vocês, vocês entregam a turma. É um prazer. Tá Obrigada bom, pela gente? generosidade, doutor, de Bom, sempre. um beijo carinhoso. Obrigado, gente. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, pessoal da Nova. Obrigado. Tchau, gente. Obrigado.